Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma exposição do Evangelho à luz da doutrina espírita. E para que possamos iniciar as reflexões na noite de hoje, vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 112, Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Versículo extraído do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 17. Vejamos o que comenta Emmanuel. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo astral. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina. E colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem o problema. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso. Ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda, se já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem mental. Viver em harmonia com os teus superiores e não te esqueça de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Que possamos elevar o nosso pensamento em prece a Deus, nosso Pai, e ao nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ti, Senhor e Mestre, que permita que os nossos irmãos, trabalhadores de Sua obra, possam estar presentes conosco, através das intuições do nosso anjo guardião, dos nossos mentores espirituais, a fim de que, através da observância dos ensinamentos trazidos até a nós na noite de hoje, pela explanação do Evangelho, que nós possamos encontrar as respostas para aquilo que nós mais necessitamos. Sede conosco, ó Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Convidamos para a exposição da noite de hoje o Franklin Delgado, que estará falando a nós acerca do Evangelho à luz da doutrina espírita. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possam aconchegar a todos nós nesta noite, em que nós iremos mais uma vez reflexionarmos acerca da doutrina espírita, de o livro Evangelho segundo o Espiritismo, em especial o capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, em especial ao item 5º, Dai a César o que é de César. Então, para que nós possamos entrar nesse clima de harmonia, faz necessário que eu leia essa passagem para que nós consigamos compreendê-la em sua profundidade e procurar trazer o que ela nos oferta de momento para que nós possamos evoluir,
para que nós possamos crescer enquanto espíritos que somos. Então, se me permitem, eu vou fazer a leitura do item. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar o tributo de César? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes a eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Essa passagem ela está em Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Nós temos que observar qual que era a proposta de Jesus quando ele diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que seria esse dai a César o que é de César? Nós, homens, estamos todos inseridos em uma sociedade que é regida por leis. Algumas dessas leis são leis morais, outras leis são naturais, e nós temos que seguir esse caminho, trilhando esse caminho, sempre buscando seguir, cumprir essas leis. Nós que vivemos em sociedade, nós estamos cercados de várias leis, e nós temos que aprender a respeitá-las. E de que forma nós conseguiremos respeitá-las? Agindo de forma correta, honestamente. E como que se daria essa situação? Eu vou dar um exemplo. Um bom pai, um bom marido, um bom profissional, um bom cidadão é aquele que cumpre as suas obrigações de forma tranquila, de forma honesta, de forma sincera. Nós temos que pagar os nossos tributos, mesmo que muitas vezes nós achamos que esses tributos não são cobrados de forma indevida, não são cobrados em excesso, mas nós temos que compreender, para que nós possamos dar a Deus o que é de Deus, nós temos que primeiro aprender a dar a César o que é de César, porque só ofertando a César o que é de César, nós conseguiremos amar a Deus em sua profundidade. No cotidiano, quantas pessoas nas filas dos bancos, dos supermercados, muitas vezes ela acha um valor monetário no chão e ela nem se importa em saber de quem que é, a quem pertence aquele valor, e ela o embolsa, dizendo que achado não é roubado. Será que isso é o correto? Será que não seria necessário que nós não nos colocássemos por um momento sequer na posição daquele que perdeu aquele valor monetário, que talvez aquele valor que talvez para nós fosse pouco, seria necessário para que ele pudesse
bancar o seu sustento e o sustento dos seus familiares, nós aproveitamos desse ditado de o achado não é roubado para possuirmos o que não é nosso. Numa fila de mercado, quantas vezes a caixa nos volta um troco errado e nós nos fingimos de bobo e seguimos o nosso caminho? Será que isso é correto perante as leis de Deus? Quantas vezes nós supervalorizamos o nosso trabalho em detrimento do trabalho do nosso irmão? Quantas vezes nós não somos um bom pai, boa mãe, bom funcionário? Quantas e quantas vezes nós criticamos os nossos patrões, as pessoas que convivem conosco, simplesmente por não aceitarmos a sua forma de agir, a sua forma de pensar? Quando nós nos referimos a tributo, nós temos que compreender que neste planeta de provas e expiações em que nós estamos inseridos, esse planeta ele é regido por ninguém menos que Jesus Cristo, que é o nosso governador espiritual desse planeta Terra. Se nós consigamos compreender que esse planeta é regido por Jesus, que tem todos os atributos de Deus, sejam eles bondade, amor, fraternidade, harmonia, afeto, carinho, humildade, então nós começamos a vislumbrar que nós não estamos perdidos, que tudo que nos cerca, embora nós consideramos como caos, tudo que nos cerca é a resposta daquilo que nós trazemos em nós mesmos. Cada um tem o patrão que merece, o prefeito que merece, o presidente que merece, o pai que merece, a mãe que merece e assim por diante. Nós estamos no lugar certo, tendo que cumprir com as obrigações certas para que possamos aprender. Aprender a dar valor, sim, às coisas de César, mas principalmente a valorizar as coisas de Deus. E nós só vamos conseguir valorizar as coisas de Deus quando nós não desejarmos o que é do outro, quando nós não vislumbrarmos a roupa que o outro veste, a calça, o carro, a casa, o emprego, a esposa, o marido. Nós precisamos ser mais humildes e dignos. Precisamos ter uma vida reta. Precisamos, sim, pagar os nossos tributos, sejam eles impostos, dívidas de toda a sorte. Precisamos agir de forma com que possamos nos assemelhar mais ao nosso Mestre Jesus. Essa passagem, ela nos toca profundamente, porque se nós pararmos para observarmos, no momento atual em que estamos vivendo, em que estamos sendo dirigidos por governantes que muitas vezes estão deixando de lado as suas reais obrigações perante aos seus cidadãos. Se nós pararmos para pensar e nos colocarmos nos seus lugares, será que nós não faríamos igual? Ou até mesmo pior? Então nós temos que aprender a respeitar. Respeitar o momento em que cada um está. Porque nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos e nós construímos. Então nós temos que sempre orarmos, termos confiança de que as coisas de César ficam tudo por aqui. Elas não saem desse ambiente. E já as coisas de Deus, elas são eternas, elas são infinitas. Então, nós precisamos nos conscientizar de qual é o nosso papel perante a sociedade a qual nós estamos inseridos. E através dessa reflexão, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Sempre quando nós formos pagar algum tributo,
que nós possamos pagá-lo, mas agradecendo pela oportunidade de termos condições para estarmos quitando esse débito. Que com certeza o pensamento, ele transforma. Então, se nós tivermos pensamentos positivos, pensamentos de ânimo, de fé, de coragem, de encorajamento, se nós pensarmos no nosso próximo, pensarmos bem do nosso próximo, as coisas elas vão melhorar para todos nós. Então, que a partir de agora, a gente consiga agir de forma reta com os nossos irmãos e que juntos nós possamos crescer enquanto filho de Deus que somos. E a doutrina espírita ela nos traz essa mensagem quando ela nos diz que nós estamos reencarnados aqui, que nós estamos em determinadas situações, que nós passamos por determinados sofrimentos, alegrias, mas que tudo que diz respeito aqui, ao planeta Terra, é passageiro. Que nós não nos amarguremos mais pelos nossos pesares, que ao contrário nós possamos ter confiança que dias melhores virão e que nós conseguiremos chegar até a nossa prosperidade espiritual. Que nosso Pai Todo-Poderoso, nossos guias espirituais, os amigos que nos rodeiam, que nos cercam, que nos intuem, possam nos inspirar a cada dia mais a nos tornarmos pessoas melhores e volvermos o nosso olhar para o nosso Pai, que é infinitamente bondade. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. Que nós possamos agradecer em pensamento, em prece, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de juntos estarmos aqui reunidos em pensamento, ouvindo esses ensinamentos trazidos, as reflexões propostas na noite de hoje. E nós rogamos a Ti, Senhor, que nos ajude a enxergar em nós aonde necessitamos mudar, perante a nossa sociedade, dentro da nossa casa, com a nossa família, aonde estão as situações, Senhor Jesus, em que eu preciso me melhorar. Sede conosco, Senhor, vós que fostes o nosso modelo e guia, para que nós possamos, através da observação de seus ensinamentos, nos tornarmos filhos melhores, pessoas melhores, famílias melhores e uma sociedade melhor. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça conosco, que assim seja.